Daniel Alves e São Paulo acertaram a rescisão do contrato e esse anúncio vai acontecer muito em breve. No vídeo de hoje do canal da Nicola já te antecipo vários detalhes desse acordo. Bora falar também sobre o que há de verdade nas especulações de que o São Paulo pode ficar com o Alan Franco, mandando em definitivo o Tietê para o Atlético Mineiro. Vou falar ainda sobre Rodriguinho, que foi à justiça para cobrar 100% de multa em cima do Cruzeiro pelo não pagamento de um acordo feito anos atrás. Tem ainda informações sobre Diego Tardelli, que passou por uma emboscada feita por torcedores do Santos depois da eliminação do time na Copa do Brasil. Para completar, falo sobre o futuro de Dedé e sobre o tropeço gigante do PSG, destacando também os outros jogos da Liga dos Campeões na tarde dessa quarta-feira. Tudo isso a partir de agora. Não sem antes me apresentar, me chamo Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu por aqui, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e deixa like, se ajuda pra caramba o canal a continuar crescendo. Queria lembrar que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é perfeita em dias como o de hoje. Quarta-feira repleta de partidas na Liga dos Campeões, daqui a pouco começam 3 jogos decisivos da Copa do Brasil e se você mandar bem nos seus palpites, vai terminar o dia sorrindo à toa. Vou deixar no comentário fixo o link da 1xBet, dá uma olhada lá, clica em qualquer um dos jogos da Copa do Brasil para você ver a infinidade de opções dentro do mesmo jogo. São várias as apostas possíveis. Lembrando que usando o cupom Nicola você tem 100% de bônus no valor do primeiro depósito e se você é apostador iniciante, se der mal por lá, você ainda tem $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo falando sobre a Liga dos Campeões que teve estreia de vários times nessa quarta-feira. O grande destaque, o tropeço do PSG. Com Neymar, Messi e Mbappé, o PSG ficou no empate com o Bruges, 1-1, jogo na Bélgica. É bem verdade que o Mbappé saiu machucado, mas tudo indicava uma goleada. Com 15 minutos de jogo, Bandeira Herrera marcou a favor do PSG, porém, aos 27, o Vanaken acabou empatando. O PSG pressionou, criou oportunidades, mas voltou da Bélgica com um empate decepcionante, todo mundo imaginando uma sonora goleada. Já o Real Madrid venceu a Inter de Milão na Itália, o único gol do jogo marcado por um brasileiro. Rodrigo saiu do banco aos 20 do segundo tempo e acabou marcando pouco depois. Manchester City dentro de casa fez 6-3 no RB Leipzig, o jogo com mais gols dessa primeira rodada, 9 no total. Gabriel Jesus foi um dos autores do gol. Queria destacar também o Nkunku, jogador do RB Leipzig, que marcou os 3 gols do time alemão. Já o Liverpool recebeu o Milan e fez 3-2 os gols do Liverpool. Henderson, Salah e Arnold, o lateral direito, que é muito bom jogador. O Milan descontou com o Rebic e com o Brahim Dias. O Ajax, fora de casa, foi até Portugal e enfiou 5-1 no Sporting. O Hugo Cruz, torcedor fanático do Sporting, deve estar com a cabeça cheia. Antony teve boa participação, especialmente com assistências. Já Besiktas e Dortmund, jogando na Turquia, o Besiktas acabou sendo derrotado por 2-1 pelo Dortmund. Um pouquinho mais cedo, o Tiraspol fez 2-0 no Shakhtar Donetsk. Resultado muito ruim para o Shakhtar, que contava com esses 3 pontos para tentar a classificação para a próxima fase. Só queria confirmar como é que acabou o jogo do Atlético de Madrid. O Porto estava no finalzinho, estava 0-0. O Porto com um jogador a menos de fato terminou 0-0. Bom resultado para o Porto. O empate fora de casa contra um poderoso Atlético de Madrid. Talvez seja hoje ao lado do Real Madrid, talvez não. É ao lado do Real Madrid o favorito ao título do Campeonato Espanhol. Conforme forem acontecendo os jogos da Liga dos Campeões, a gente vai informando para vocês. Combinado? Bora falar sobre o Rodriguinho. Lembra dele? Ex-jogador do Cruzeiro, atualmente no Bahia. Ele na última sexta-feira entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, informação do UOL, cobrando 4 milhões e 100 mil reais do Cruzeiro. Aí você vai falar, Nicola, mas já não tinha um acordo entre o Rodriguinho e o Cruzeiro? Sim, tinha um acordo. Quando ele deixou o clube em janeiro do ano passado, as partes fizeram um acordo para um pagamento de pouco mais de 2 milhões de reais. O pagamento seria feito em 20 parcelas, com a primeira parcela em abril. Mas constava nesse acordo que se o Cruzeiro atrasasse em mais de 30 dias qualquer uma das prestações ou das parcelas, o Rodriguinho poderia ir à justiça cobrando uma multa de 100%. E a dívida, que era de pouco mais de 2 milhões de reais, se transformou em 4 milhões e 100. É aquela história do cobertor curto, de você ter uma série de dívidas, uma série de credores, faz acordos, faz promessas, não consegue pagar e essas dívidas vão aumentando. É por isso que eu tenho muita preocupação em relação ao futuro do Cruzeiro. Bora falar sobre o Dedé, outro ex-jogador do Cruzeiro, cobrava 35 milhões de reais na justiça do Cruzeiro, fechou um acordo de 16 milhões.
Os investidores que colocaram o Dedé no clube também cobram mais um caminhão, 330 milhões de reais da Raposa. Se esse processo for adiante, o Cruzeiro tá em maus lençóis. Sobre o Dedé, ele anunciou, ele mesmo contou no Instagram dele que está treinando no Volta Redonda. E aí muita gente se perguntou, será que ele vai atuar pelo time que está atualmente na terceira divisão do futebol brasileiro? Eu entrei em contato com o Flávio Horta, que é o presidente do Volta Redonda, faz um trabalho muito legal no Voltaço. É um trabalho de recuperação, de pagamento de dívidas, é um clube que tem feito bons campeonatos cariocas. O Flávio Horta respondeu da seguinte maneira sobre essa possibilidade, abre aspas, ele não vai jogar aqui não, foi apenas um convite de cortesia para um cara que é ídolo do clube. O Dedé está se recuperando, está recuperando a forma e em vez de fazer de forma isolada, vai fazer num clube que é a casa dele. Só para lembrar, talvez você não saiba, o Dedé foi formado, foi revelado no próprio Volta Redonda, teve num período de empréstimo no Fluminense, ainda nas categorias de base, voltou para o Volta Redonda antes de ser vendido ao Vasco, onde fez muito sucesso. O Flávio ainda completou dizendo que as portas do clube estão sempre abertas a ele, mas é um atleta que tem diversas propostas. Essa é a parte mais importante do meu papo com o Flávio. Perguntei ao presidente do Volta Redonda se ele podia antecipar qual deve ser o futuro, o destino do Dedé. Ele disse que até agora o zagueiro ainda não abriu, não deu mais informações sobre o que vai fazer, mas existem alguns contatos. Dedé que tem 33 anos de idade e não joga desde o fim de 2019, por conta de uma série de problemas no joelho. A informação é de que ele está completamente recuperado, só aguardando para fechar com algum time. Bora com a notícia triste da quarta-feira. Diego Tardelli usou suas redes sociais para comunicar que sofreu uma emboscada de torcedores do Santos. Isso aconteceu pouco depois da eliminação do Peixe na Copa do Brasil. Você sabe, o Santos perdeu por 1-0 para o Atlético Paranaense na noite dessa terça-feira. Os protestos já aconteciam na Vila Belmiro, mas o Tardelli revelou que foi alvo de um movimento absolutamente inaceitável. Ele estava chegando ao hotel onde está hospedado lá em Santos, quando 3 carros o fecharam. 3 ou 4 carros, ele não soube informar direito. E 10 pessoas desceram desses carros e começaram a chutar o carro, começaram a ameaçar, enfim, um verdadeiro caos. O Tardelli, inclusive, depois divulgou imagens que mandaram para ele sobre o episódio. E ele falou da seguinte maneira, abre aspas, começaram a quebrar meu carro, chutar, amassar, falavam que eu ia morrer. Aquela tortura que eles fazem quando as coisas não vão bem. Isso me deixou extremamente triste e chateado, fecha aspas. Eu acho que o presidente Andrés Ueda, a quem eu considero um cara super sério, tem obrigação de levar esse caso às últimas consequências. Tentar fazer através da identificação do vídeo, tentar levantar quem são os responsáveis e não permitir que esses caras pisem mais no Santos. E mais, que esses caras, que não vou chamar de torcedores, sejam condenados. Esse tipo de ameaça, esse tipo de agressão é inaceitável. O Tardelli acabou de chegar no Santos. Onde os caras estão com a cabeça, enfim. Ficou revoltado com esse tipo de coisa. Não sei nem se o Tardelli vai continuar no Santos, porque o cara, imagina como é que fica a mente do jogador a partir de uma realidade como essa. O próprio Tardelli depois trocou mensagens com a esposa e disse que ficou com medo de que fosse morrer. Só para vocês entenderem o clima ou até onde chegou esse tipo de situação. Só antes de mudar de assunto, contar que o Santos anunciou a contratação de um jogador chinês. É o Zhonglong Xiao, 20 anos de idade, contrato até 2024 e multa rescisória de 100 milhões de euros. O presidente Andrés Ueda tratou a contratação como um planejamento estratégico. O jogador foi indicado pela Federação Chinesa, já havia sido observado, passado por um período de testes e agora vai ter a oportunidade de se firmar no Peixe. Acho que tem também uma questão de marketing, né? De tentar abrir mercado para o Santos no futebol chinês. Se o cara der certo por aqui, ótimo. Se não der certo, certamente o Santos vai ser mais falado por lá. Bom, agora contar sobre a possibilidade da troca envolvendo o Tietê e Alan Franco. Informação que foi divulgada pelo pessoal do Bica Galo, um canal no YouTube que trata sobre o Atlético Mineiro. Eles trouxeram a informação de que o Atlético estuda oferecer para ficar com o Tietê em definitivo o Alan Franco. Só para contextualizar, o Tietê pertence ao São Paulo e está emprestado ao Galo até maio do ano que vem, até o fim do campeonato estadual. E se o Atlético quiser ficar com o Tietê em definitivo, vai ter de desembolsar 3,5 milhões de euros ou mais ou menos 21 milhões e 600 mil reais. E eu não faria esse investimento, tá? Por mais que o Cuca adore o Tietê, ele ainda não mostrou
qualidade suficiente para um investimento desse peso. E também nem sei se é hora de começar a discutir isso, embora a situação do Alan Franco ela mereça uma atenção especial. Jogador que foi contratado com muito moral, é atleta da seleção equatoriana, jogou bem com a camisa do Atlético, mas acabou perdendo um pouco de espaço exatamente pelo número grande de estrangeiros. Você só pode contar com 5 estrangeiros. Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Galo, falou ao vivo no programa do Nicola da última segunda-feira e perguntamos a respeito do Alan Franco. Ele disse que existiram algumas possibilidades, algumas propostas, mas nada muito interessante. E que o Atlético não descartaria negociar o Alan Franco se pintasse alguma coisa legal. Para agora é impossível, tá? O Tietchan já estourou o limite de jogos, enfim. O São Paulo também está cheio de estrangeiros. Eu até consultei um dirigente do São Paulo sobre essa possibilidade. E esse dirigente contou que até esse momento ninguém do Atlético procurou os dirigentes do São Paulo. Então, não estou dizendo que a informação do pessoal do Bicagalo não confere. Até porque eles informam que o Atlético estuda oferecer o Alan Franco como contrapartida para essa negociação do Tietchan. São Paulo aguarda. Se chegar qualquer coisa, a partir daí o São Paulo vai avaliar. Por falar no São Paulo, bora repercutir informação exclusiva. Eu havia contado para vocês nessa terça-feira, durante o programa do Nicola, que a rescisão do contrato com o Daniel Alves havia avançado. Nessa quarta-feira, estou para te contar que a qualquer momento vai surgir o anúncio, a oficialização de que Daniel Alves não é mais jogador do São Paulo. Eu até esperei um pouquinho para gravar esse vídeo para eventualmente já trazer a informação de forma oficial. Não rolou, mas quero dar detalhes sobre o acordo. Rolou uma reunião longa na tarde dessa quarta-feira lá no Morumbi, departamento jurídico e o próprio Daniel Alves debatendo sobre uma série de coisas. E a reunião acabou com pequenos detalhes para serem acertados e a promessa de que ainda nessa quarta-feira as duas partes voltariam a conversar talvez por telefone para afinar esses contextos e poder fazer o anúncio de forma oficial de que Daniel Alves não é mais atleta do São Paulo. Tem contrato até dezembro de 2022, esse contrato vai ser rescindido. São Paulo já havia deixado bem claro que não pagaria nada do que o Daniel Alves teria a ganhar daqui para frente, até porque o Daniel também gostaria de deixar o tricolor. Dessa maneira, o São Paulo já parte economizando cerca de 30 milhões de reais. Embora os outros 18 milhões de reais, 12 de luvas ao Daniel e mais 6 de comissão a empresários serão parcelados. O São Paulo não tem condição de fazer o pagamento nesse momento e já propôs, já sugeriu ao Daniel Alves o parcelamento dessa dívida. A primeira oferta havia sido num parcelamento muito longo, o Daniel pediu menos parcelas, o São Paulo acabou aceitando e nas próximas horas, a qualquer momento, esse anúncio vai acontecer, então o Daniel Alves estará livre para procurar outro clube, é muito provável que ele fique no futebol brasileiro, não pode aceitar ofertas, por exemplo, do Catar, do México e de mercados alternativos, porque senão ele ficaria muito distante da seleção brasileira. Não há uma informação, mas uma suposição. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o Daniel Alves vai jogar no Flamengo, só para aumentar ainda mais o barulho em cima do lateral direito da seleção brasileira. Ele atuou só 6 vezes no Campeonato Brasileiro, ou seja, poderia defender o rubro-negro no Campeonato Nacional. Na Libertadores, o regulamento até permitiria, mesmo já tendo jogado pelo São Paulo. Mas qualquer clube que disputa as semifinais só vai ter a possibilidade de trocar até 3 jogadores. E o Flamengo já tem nesse momento o Kennedy, o Andréas Pereira e também o Davi Luiz. A menos que o Flamengo abra mão de inscrever algum desses 3 que já foi contratado de forma antecipada, o Daniel Alves seria reforço apenas para o Campeonato Brasileiro, mas aí precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Antes, esperar pela confirmação da rescisão do contrato do Daniel, para na sequência a gente trabalhar a respeito do futuro dele, quem sabe durante o programa do Nicola dessa quarta-feira, programa que começa mais tarde, a partir das 11h20 da noite, assim que a bola parar de rolar. Combinado? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente volta um pouquinho mais tarde, assim que a bola parar de rolar, cola aqui pra gente bater papo. Abraço, tchau, tchau!